Então, vamos Eu lá. eu vou explicar brevemente o que é a Lema, né? Porque a gente já começou um pouquinho atrasado, mas não tem problema não. Não. A Lema, para quem não sabe, para quem está aqui de primeira viagem, a Lema é uma liga de empreendedorismo e alimentos, uma liga da Escola de Química da FRJ. A gente é constituído por alunos e a nossa maior intuito é organizar eventos como esse, como palestras, workshops, até mesmo visitas técnicas, para a gente conseguir capacitar melhor o aluno da UFRJ e também fazer melhor essa ponte entre o mercado de trabalho e o que a gente aprende dentro das escolas, da UFRJ. E é basicamente isso. A gente está com. A gente dividido em 4 grandes áreas, que é marketing, parcerias, GP e ADM, que é administração, e a gente é constituído por alunos da Escola de Química. Agora eu vou passar a palavra para a Verônica, para ela iniciar a palestra. Oi, gente, muito boa noite. Estão todos me ouvindo? Tudo bem? Bom, então, muito boa noite. É uma satisfação enorme estar com vocês novamente. Eu estava conversando com Camila, já, se eu não me engano, é o 4º ano consecutivo que eu estou realizando esse trabalho com vocês. E é um trabalho que eu tenho uma satisfação enorme de fazer. Eu digo que sempre que me chamarem e eu tendo a disponibilidade, eu estarei com vocês, porque eu gosto muito de compartilhar e de bater esse papo com vocês. Eu digo que estamos num momento diferente, né? Está sendo o nosso primeiro encontro online, e com esses imprevistos da tecnologia, mas que não vai impedir o nosso bate-papo, eu tenho certeza disso. Então, eu trouxe uma proposta aqui hoje, que é um tema que eu gosto muito, né, que eu já trabalho com liderança há muitos anos. Então, só para quem ainda não me conhece, Verônica Maranhão, eu sou administradora de empresas, especialista em recursos humanos pela UFRJ, né, eu sou ex-aluna de vocês aí, então tenho um carinho muito especial também por esse trabalho, pelo valor emocional, por eu ter sido ex-aluna também. Então, eu já atuo na área de gestão de pessoas há mais de 20 anos. Né? Então, eu já eu ocupei uma posição gerencial e depois, em 2003, eu parti para a minha carreira solo, iniciando com a minha consultoria, com treinamentos, palestras e desenvolvimento de programas de lideranças e programas corporativos de um modo geral em diversas empresas no eixo Rio e São Paulo. Em 2010, eu comecei a minha carreira acadêmica, onde eu iniciei com aulas em cursos de graduação e pós-graduação, e eu digo que sala de aula eu não vou sair jamais. E esse viés de transmitir a informação, para mim, é fundamental. E sempre trabalhando nas organizações com desenvolvimento de lideranças em todos os níveis, seja do nível operacional, tático ou gerencial, sempre trabalhando com lideranças. E aí, Camila, quando me chamou esse ano para falar sobre liderança, e a proposta de vocês era falar sobre liderança no âmbito profissional e pessoal, eu fiquei muito satisfeita por conta da proatividade de vocês, porque vocês estão ainda cursando a graduação, estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, acredito que alguns já estejam estagiando, outros estejam em busca de estágio, mais adiante estarão participando de processo seletivo, seja para trainee ou até para uma vaga efetiva. Então, eu considerei muito pertinente vocês pedirem para ouvir falar de liderança no âmbito profissional e pessoal. E uma coisa que eu digo é o seguinte, a liderança, ela não é cargo, né? Liderança não é o que está escrito no seu contrato individual de trabalho e tampouco o que está registrado na sua carteira de trabalho. A liderança, ela é comportamental. A liderança é um modo de ser, é uma atitude e que ela é desenvolvida com o passar dos tempos. Mesmo quem diga aquelas pessoas, a pessoa nasceu com características de líder. Sim, existem pessoas assim, mas a liderança ela também pode ser desenvolvida. Mesmo as pessoas que nascem com características mais exacerbadas, ela precisa passar por todo um processo de preparação, de desenvolvimento, de adequação a todo um cenário. Então, nós estamos sempre num processo contínuo de aprendizado e de desenvolvimento. E muito bacana vocês, ainda graduandos, quererem ouvir falar disso. Então, eu trouxe aqui o quê? Qual a nossa proposta hoje? Gerar reflexões. Tem alguma atividade prática que eu vou deixar com vocês, sim.
e no final nós vamos conversar, vamos interagir, e eu também me coloco à disposição para depois, quem quiser conversar comigo via WhatsApp, via o e-mail, eu também estou à disposição, que no final da apresentação tem os meus contatos. Mas é interessante que vocês comecem a refletir o que é ser líder, o que é liderança, né? Que eu já comecei falando que liderança não é cargo, então esquece. Vocês já podem observar que mesmo na faculdade, ou quem já trabalha já deve ter observado, que nem sempre a pessoa que ocupa uma posição elevada na hierarquia da empresa, não necessariamente ela é líder. Ela é gestora. É gestora porque ela faz cumprir toda uma rotina, um processo, um procedimento e coloca uma regra em prática. Então, a questão técnica, ela diz respeito à gestão. Agora, a liderança, às vezes você vai observar que o auxiliar administrativo, ele é muito mais líder do que o gerente dele. Então, a liderança reside naquele carisma, naquele modo de ser, naquela forma de se relacionar com as pessoas. Então, ela é puramente atitudinal. E por que nós estamos falando disso tudo? Para que vocês compreendam e comecem a refletir acerca do nível de liderança de vocês e que vocês podem iniciar um processo de desenvolvimento desde já. Então, gente, o que é ser líder? Eu trouxe algum material para vocês que a gente vai desmembrando ao longo da fala. O que é ser líder? É aquele que se torna uma inspiração para outras pessoas por suas atitudes. Quem no círculo de relacionamento de vocês, que vocês falam assim, nossa, aquela pessoa, ela tem uma característica tão interessante, ela tem um jeito de ser tão bacana, que ela me inspira a fazer as coisas. Isso é um quê de liderança. Então, quando você se sente inspirado por algo ou por alguém, isso é já resquícios da liderança, resquícios não, são características de liderança que aquela pessoa possui. Então, o líder, ele inspira vocês, inspira a gente a fazer alguma coisa, porque a gente fica olhando assim, gosto do jeito dele fazer alguma coisa, gosto da maneira com que essa pessoa chega até nós, como que ela passa uma mensagem, como ela transmite uma informação. Eu gosto, faz bem quando chega perto da gente. Então, inspira, dá vontade de estar próximo daquela pessoa. Isso é liderança. O líder é aquele que é seguido por outras pessoas por ser exemplo. Por ser exemplo, não no quesito de perfeição, porque perfeito nós não somos. Nós somos seres em construção, mas nós temos atitudes adequadas, atitudes coerentes, que faz com que chame a atenção do outro, seja no meio acadêmico, seja no meio empresarial. Então, as pessoas estão sempre prestando atenção no que nós fazemos. Então, a liderança, ela reside na sua ação, não no seu discurso. Você pode ter um discurso perfeito, mas a sua ação pode ser oposta àquilo que você prega. Então, isso já é contraditório ao conceito de liderança. Então, fazendo já a junção desses conceitos. A liderança, ela inspira, a liderança, ela é exemplo, pela maneira dela ser, pela maneira dela agir, pelas atitudes que ela demonstra em sociedade. E a liderança é aquela pessoa que desperta no outro a vontade de fazer. Quem não conhece um professor, um líder de trabalho, um colega da própria faculdade, que é aquela pessoa motivada, estimulada, animada, dinâmica, que onde ela chega, ela inspira uma aura de positividade e que movimenta as pessoas a fazerem os trabalhos, as pesquisas, as apresentações. Ela faz com que gera um movimento naquele time, naquela equipe, e que dá vontade do outro acompanhar. Então, o líder é aquele que, por meio da inspiração, por meio do exemplo, ele desperta a vontade do outro de fazer. E na empresa é a mesma coisa. O líder, com suas atitudes, com o seu exemplo, com a sua postura e todo o seu comportamental, ele faz com que o seu time, ou seja, os seus liderados, realizem as atividades propostas. Então, ele precisa estar sempre estimulando. Mas esse estímulo, ele é natural, porque isso reside dentro dele. Então, precisa fluir com verdade, precisa fluir com transparência. Então, isso é ser líder. O líder é aquele que é admirado. Quais as pessoas do círculo de vocês que vocês admiram?
pelo jeito de ser, pelo jeito de falar, pelo jeito de lidar com o outro. Então, vocês estão vendo que eu estou frisando muito o jeito de ser da pessoa. Então, reforçando o que eu disse no início, liderança são atitudes. Liderança, ela é relacional, é a maneira com que você se relaciona com o outro e com o mundo. E isso faz com que você, deixando transparecer coerência, positividade, bons pensamentos, bom senso, as pessoas querem seguir você, as pessoas admiram você. Então, esse é o conceito global da liderança, que é aquela pessoa que inspira, que dá exemplo, que desperta a vontade do outro fazer e, por consequência, gera admiração. Eu quero ser igual fulano de tal. Eu digo que eu tenho, por exemplo, admiração a Mário Sérgio Cortella. Então, eu digo que quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Por quê? Pela maneira dele ser, pela inteligência dele, pelo senso de pesquisa, pelo estudo, pela cultura que ele possui, pela postura dele perante as pessoas, que eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente. Então, é um ser que eu admiro. Então, se eu admiro essa pessoa, eu também quero seguir os mesmos passos que ela, porque ela me faz bem. E a liderança, ela faz bem ao outro, porque ela contribui com o desenvolvimento das pessoas. O líder é aquele que estende a mão para contribuir com o desenvolvimento e o crescimento do outro. Certo? Para quê? Para que as ações propostas dentro da organização aconteçam. Então, esse é o conceito global de liderança. No entanto, as pessoas pensam em liderança justamente no momento em que elas estão trabalhando, ou estagiando, ou estão em vias de serem efetivadas, ou seja, quando estão já exercendo uma função. Elas não pensam em liderança antes. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos de vocês já pararam para pensar na necessidade de desenvolver a liderança de vocês? Não, eu não sou chefe, eu não estou trabalhando, eu ainda ocupo no meu estágio, eu ainda sou um mero estagiário, então não vou pensar em liderança, porque liderança é só para as pessoas que ocupam uma posição hierarquicamente superior dentro de uma organização, seja ela qual for. Concordam? Não, eu discordo de vocês. Por que eu discordo de vocês? Discordo da maioria das pessoas, porque, gente, o pensamento, ele é inverso, tá? O processo começa dentro de você. O processo começa com a autoliderança, a liderança de si mesmo, o eu líder. Inclusive, é um livro que eu sugiro, Eu Líder, de Tânia Nobre. O ser líder é você parar para pensar, porque tudo começa de dentro para fora. Você não vai buscar as suas respostas no externo. Você tem que buscar as respostas dentro de você. Nós temos o hábito de enxergar sempre a grama do vizinho, que é a mais verde. Mas quanto ele investiu, quanto ele adubou, quanto ele revolveu aquela terra, quanto ele investiu naquele jardim para que a consequência fosse um jardim verde e bonito. A autoliderança é a mesma coisa. Né? Os líderes inspiradores, os grandes líderes, os grandes nomes, eles processam um trabalho interno para que aquela liderança, aquela inspiração, aquele exemplo, aquela admiração, ela saia e reverbere no ambiente que ele vive e as pessoas comecem a querer segui-lo. Por quê? Porque existiu todo um processo de autoliderança. E a autoliderança, ela reside na descoberta de vocês, no quanto vocês são automotivados, nas boas atitudes, na visão de futuro que vocês têm, no quanto vocês investem no autoconhecimento de vocês. Vocês precisam descobrir e aprender a olhar para dentro. Só que é muito difícil, né? A gente parar para dedicar um tempo a nós. São tantas demandas, tantas correrias, tantas coisas fora da gente. E aí, quando vem uma necessidade, a gente não sabe qual caminho seguir, porque eu não sei qual a decisão tomar, eu não sei quais os caminhos escolher, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu não gosto, ou seja, porque você não se conhece. Então, se você não se conhece, você não vai poder tomar decisões na sua vida. E aí eu trago o seguinte, quando vocês pediram esse tema de liderança pessoal e profissional, e eu bati palmas justamente por isso, porque vocês estão
se preocupando em pensar em vocês para que vocês possam ser dono da trilha profissional de vocês. Mas para que vocês sejam donos da trilha profissional de vocês, vocês, acima de tudo, precisam trilhar o caminho interno, respondendo à pergunta: quem são vocês? Ou seja, quem eu sou? É mergulhar, dedicar um tempo a si mesmo para que vocês possam pensar e descobrir nas vontades, nas virtudes, nos defeitos, nas forças, nas coisas positivas, nas coisas negativas. Isso é o autoconhecimento. Então, é preciso que vocês se dediquem ao conhecimento que vocês possuem de vocês para que tenham sucesso na carreira. Como bem diz essa figura, é você parar um tempo e olhar para o espelho e ver qual a imagem que reflete nesse espelho. Vocês se reconhecem? Vocês sabem de quem se trata do outro lado daquela imagem? Vocês sabem exatamente quem vocês gostariam de ser, ou seja, no lá então, no futuro próximo, onde vocês querem chegar? Para que vocês possam desenhar o futuro de vocês, vocês precisam preparar o hoje. O preparar o hoje é esse momento que nós estamos vivendo aqui. É esse despertar da consciência, é esse despertar do autoconhecimento que fará com que vocês tomem o domínio da rédea da vida de vocês, né? Então, o autoconhecimento, ele é o desenvolvimento de dentro para fora. É olhar para dentro, só que às vezes olhar para dentro dói, machuca, dá medo. O ser humano, por natureza, ele tem medo das descobertas, ele tem medo do desconhecido. Sim, a gente não tem tanta coragem, né? A gente não tem tanta ousadia, porque a gente não sabe o que vai encontrar virando a esquina à direita. O autoconhecimento reside mais ou menos da mesma forma. Então, eu tenho medo de mergulhar dentro de mim, porque eu não sei o que eu posso descobrir, e eu não sei o que eu vou ficar, se eu vou ficar tão satisfeita com as minhas descobertas. É claro que esse processo de autoconhecimento, ele reside em você descobrir não só os seus pontos luminosos, mas os seus pontos obscuros também. Você precisa encontrar quais são as suas forças de caráter para que vocês tenham subsídios para depararem-se com os seus pontos negros e aí sim, vocês encontrarem elementos e ações, plano de ação para que vocês possam crescer e se desenvolver. Isso, às vezes, é necessário buscar ajuda, porque nem sempre esse processo sozinho, ele se dá com uma plenitude. Muitas pessoas buscam uma ajuda psicoterápica, outras pessoas buscam a ajuda de um coach, de um mentor, de um amigo muito íntimo que tenha confiança. Se for uma família muito unida, né, que dê uma abertura ao diálogo, isso é muito importante, e travar essa conversa para que desenvolva esse processo de autoconhecimento, isso facilita e ajuda bastante, né? Autoconhecimento é a sua maneira de pensar e agir que faz da pessoa um líder. Você se conhecendo, sabendo o que você possui de positivo e sabendo o que você possui de menos nobre, vai pautar todo o seu pensamento, toda a sua atitude, toda a sua maneira de estar perante a sociedade, perante aos seus colegas de faculdade, perante aos seus pares de trabalho, perante aos grupos sociais que você participa, né? E é preciso pensar sempre nos seus comportamentos e nas suas formas de relacionamento. Como que eu me relaciono com o outro? Eu ouço o meu colega? Eu tenho escuta ativa? Ou eu coloco sempre as minhas vontades, as minhas opiniões? Como que eu me relaciono? Eu trabalho bem em equipe, né? Eu consigo compartilhar opiniões, eu consigo ouvir opiniões diferentes, divergentes daquela que eu preconizo, que eu penso, ou não, né? Isso tudo vai impactar nesse processo de autoconhecimento e vai impactar também nesse processo de descoberta do profissional do futuro, porque você está fazendo um mergulho interno, né? É identificar os seus pontos fortes e seus pontos frágeis. Pontos fortes é você parar para pensar o que eu sou bom, o que eu faço muito bem, o que eu faço e que gera um resultado muito interessante e em qual setor da minha vida. E nos meus pontos frágeis, eu não gosto de falar a palavra fraco, né? Mas quais são os seus pontos frágeis?
aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não mando bem, né? E isso, qual o impacto disso na minha carreira? Eu vou precisar dessa competência na minha profissão futura? Vamos dar um exemplo. Eu não sou bom em redação, exemplo. Mas será que eu vou necessitar redigir relatórios futuramente? Então, esse é um ponto frágil que eu tenho. Esse é um gap que eu preciso, então, buscar algum elemento para que eu possa melhorar a minha forma de escrita, porque isso será necessário futuramente para o êxito da minha vida profissional e por algum outro grupo social que eu venha a fazer parte. Então, é você identificar o que eu faço muito bem. Nós vamos sempre regar essa plantinha para que essa chama não morra, para que esse jardim continue florescendo, e aquilo que eu tenho mais deficiência, que deficientes somos todos, porque nós estamos sempre num processo contínuo de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, eu tenho que buscar elementos, buscar ajuda para que eu possa desenvolver determinada competência, determinada habilidade que me será útil em algum momento da minha vida. É saber o que precisa mudar em seu comportamento. Bom, eu vou trabalhar. Hoje em dia, os formatos de trabalho nas organizações não preconiza mais o trabalho individual, o trabalho individualista. Preconiza os trabalhos em times, em squads, em grupo, né, em equipe. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar bem com o grupo. Mas para que eu tenha êxito na minha vida profissional futuramente, eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Eu preciso aprender a compartilhar os meus pensamentos. Eu preciso aprender a ouvir o outro, aceitar a opinião do outro e, acima de tudo, respeitar a opinião do outro, porque eu não sei fazer isso bem. Então, é uma característica comportamental que você precisa modificar para que você venha amanhã trabalhar bem em equipe e minimizar os pontos de conflito. E conflito nada mais é do que uma divergência de opinião. Mas uma divergência de opinião ela é saudável porque ela gera o quê? A criatividade e a inovação. Mas ela passa a ser negativa quando você não consegue aceitar a opinião do outro e quer fazer prevalecer apenas o que você pensa. Então, isso compromete um trabalho em equipe. É um exemplo de que há necessidade de mudar um comportamento. E quando você mergulha nesse seu processo de autoconhecimento, você consegue e começa a identificar o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar para que você seja mais bem aceito na sociedade, no grupo que você pertence, e que você consiga realizar um trabalho com uma entrega excelente numa organização X qualquer que você venha a prestar serviços após a sua graduação ou onde você já trabalha, ok? É saber como reage às situações externas. Foi um exemplo que eu acabei de dar no tópico acima, né? Como que você lida com as divergências de opinião? O autoconhecimento, ele reside também no desenvolvimento da sua inteligência emocional. É o controle das suas emoções. É você saber falar, é você saber lidar, é você saber estar com o outro, né? Você não pode ser aquela pessoa explosiva que não consegue ouvir o outro e chegar a um denominador comum. Isso significa que no modelo de trabalho que nós estamos vivendo atualmente, você ficará alijado de um processo, porque você não consegue trabalhar em conjunto. Então, como que você reage às situações? Você é mais introvertido, você é mais extrovertido, você é explosivo, você é agressivo, ou você é uma pessoa assertiva? O que é a pessoa assertiva? É aquela pessoa que consegue colocar as suas opiniões, é aquela pessoa objetiva, que fala com transparência, com clareza, que é questionadora, né, que pergunta o porquê das coisas, porque ela quer compreender para dar uma boa resposta. Então, nós, para desenvolvermos um autoconhecimento, é aquela questão, nós não nos conhecemos 100%. Até hoje, o tempo inteiro, nós estamos num processo de desenvolvimento interno. Mas o fator principal que desencadeia todo esse processo é o autopoliciamento. É você estar disponível a se conhecer e a modificar comportamentos que não estão fazendo bem a você e tampouco ao grupo social que você pertence. Então, essa disponibilidade, essa vontade de aprender, o estar aberto ao novo, já é um passo muito grande e garantido para o autoconhecimento, que já estará fortalecendo o seu conceito
dentro da liderança pessoal, que vai reverberar como consequência no seu resultado futuro organizacional, profissional, por onde você navegar. É não colocar a culpa no externo, é ter autorresponsabilidade. O ser humano, ele tem uma condição, uma capacidade de sempre culpar o outro. O outro que fez errado, o outro que não sabe fazer, o outro que não tem condições, o outro. E eu? Será que eu sou tão perfeitinha assim? Será que eu transfiro as informações? Será que eu me comunico bem? Será que eu me relaciono bem? Será que eu sei trabalhar bem em grupo? Será que eu sou tão 100% assim? É sempre o outro que tem defeito? É sempre o outro que tem problema? Eu estou sempre terceirizando? Então, num trabalho de faculdade ou num trabalho na minha empresa, algo que não saia com resultado satisfatório, eu nunca vou ter uma parcela de culpa porque eu sou a perfeita, eu sou a isenta de tudo? E aí eu terceirizo que foi sempre meu colega, ele que é um incompetente, ele que é complicado, e aí eu gero problemas de relacionamento, eu gero mágoas, eu firo suscetibilidades. Por quê? Porque eu não paro em momento algum para perguntar qual a minha parcela de culpa nesse trabalho que não foi sucesso, que deu errado, que foi ruim, que o resultado não foi bacana. E aí é promover um momento de reflexão para perguntar quais as lições que eu aprendi com esse erro. Isso é autoconhecimento, porque a gente aprende um erro agora para nós, uma lição agora, para não repetir a questão no processo seguinte. Então, você se dá essa oportunidade, você se permite, isso é se autoconhecer, porque você também vai identificar quais são os seus limites, quais são, até onde você pode caminhar, até onde você vai sem se ferir. E aí você vai colocar um basta, não, daqui para frente eu não consigo, eu peço ajuda. Ou não, então eu dou conta disso, então eu vou continuar, mas essa é a minha parcela. Se esse projeto não deu certo, é porque eu também pequei nesse e nesse aspecto. E cada qual é assumir a sua parcela, a sua fatia naquele projeto errado, que foi um fracasso e que nós vivenciamos isso em diversos aspectos da nossa vida. Então, o autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seu senso de autorresponsabilidade. A literatura, um livro fácil, simples, que eu recomendo para vocês, é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um pocketbook, que é uma leitura fácil, simples, que vocês leem rapidamente, que tem várias dicas para que vocês consigam colocar em prática esse processo de assumir a sua responsabilidade. Então, falar de autoconhecimento é muito profundo, não é tão assim rápido e superficial conforme nós estamos conversando agora, mas já é um estopim, já é uma sementinha para que vocês possam parar para pensar quem são vocês e como que vocês agem diante de uma situação adversa, junto aos seus colegas, junto ao seu local de trabalho, porque isso impactará no seu nível de liderança pessoal, ou seja, de autoliderança, porque esse nível de autoconhecimento vai impactar na sua automotivação, na sua determinação, na sua vontade de fazer acontecer, na sua vontade de se inspirar. Porque a autoliderança, você precisa colocar em prática aqueles conceitos iniciais para você, em primeiro lugar, depois para o outro. Então, a autoliderança, ela reside na sua autoadmiração. Você precisa gostar da pessoa que você se representa. Então, o autoconhecimento vai proporcionar essa questão de você passar a se amar, de você elevar a sua autoestima. Como que você vai traçar a sua trilha de carreira lá na frente se você não tem uma autoestima elevada? E quando você se conhece, sabendo o que você tem de bom e sabendo o que você tem de ruim, porque nós temos os dois pontos em nós não somos só bonzinho e nem tão malzinho, nós temos os dois pilares, a questão é, para quem você dá mais força? Se é para o seu ponto positivo ou se é para o seu ponto negativo. E aí arque com as consequências. Assuma as responsabilidades. Olha a autorresponsabilidade aí novamente. Então, para que você exerça a sua autoliderança e dê cabo a todos os seus planejamentos de vida, não estou falando nem só acadêmico, de vida, você precisa se admirar.
E para que você se auto-admire, você precisa passar por todos esses processos que eu estou desenrolando aqui com vocês. Essa autodescoberta, esse mergulho interno e descobrir o que você faz bem, o que você não faz, quais são seus comportamentos, se você terceiriza e joga a culpa para o outro, se você assume a sua fatia. Isso é um processo de autoliderança, ok? E aí, eu trouxe algumas perguntinhas, porque eu também eu trabalho com coaching, eu sou mentora de líderes também, então eu trouxe algumas perguntinhas básicas, que o coaching nada mais é do que um jogo de perguntas e respostas, para que vocês reflitam e para que eu possa também contribuir de uma forma mais prática nesse processo de autodesenvolvimento de vocês. Então, vamos praticar um pouquinho? A primeira pergunta que eu lanço para vocês: quais são os seus pontos fortes? Isso é sem humildade, é sem falar assim, nossa, se eu falar o que eu faço bem, fulano vai me achar que eu sou metido. Vamos parar com isso. Nós não temos que dar satisfação da nossa vida para ninguém. Nós temos que ter a nossa vida na nossa mão. Estamos num processo de autoconhecimento, então eu tenho que saber o que eu faço bem à beça, o que eu mando muito bem. Não é arrogância, não é mitideza, não é nada disso. É você se conhecer. É você saber quais são os elementos fortes e positivos que você possui para que você utilize em benefício próprio. Então, o que você manda muito bem na sua vida acadêmica, no seu trabalho? Quais são os seus pontos fortes? Em termos de atitude, em termos de comportamento, faça uma reflexão, né? E aí, depois, quem quiser compartilhar comigo, vai ser bacana que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então, pensem, o que você faz muito bem? O outro lado da moeda também existe, né? Então, quais são os pontos que precisam de melhorias? Ou seja, quais são os seus pontos fracos? Nós possuímos, sim. Então, eu sou muito boa num aspecto, mas eu deixo a desejar em outro aspecto. Esse aspecto que eu deixo a desejar, ele me será útil em algum momento da minha carreira? Sim. Ele é importante dentro da profissão que eu estou me propondo a seguir? Sim. Então, eu preciso descobrir para que eu possa buscar elementos externos, ajuda externa, para que eu possa fortalecer essa competência e diminuir esse gap. E aí, fazer com que a gente busque um equilíbrio. 100% nós não vamos chegar nunca, mas nós temos sempre que estar num ato contínuo de melhoria. Mas você precisa identificar. A sugestão que eu dou é que vocês façam esse exercício por escrito, porque quando a gente escreve, a gente está dedicando uma energia para parar e refletir, para parar e pensar na gente e focar naquele momento. Porque se a gente deixar só na seara do pensamento, as palavras vão, o momento passa, porque acontece uma situação aqui do meu lado que já me distrai, então tira a minha concentração. Então, eu sugiro que vocês respondam essas perguntas no momento em que vocês estejam sozinhos e registrando, até para que vocês, daqui a 1 ano, 2 anos, estabeleçam um tempo, vocês retomem essas respostas para que vocês possam perceber qual a evolução de vocês. O que você cresceu, o que você não cresceu, e o que você descobriu de novo que agora você não tinha condições de enxergar por N razões, pela inexperiência, pela imaturidade, por não ter vivenciado determinada situação na sua vida, porque a maturidade, o passar do tempo, abre esse olhar, desperta muitas competências que estão hibernando dentro da gente. Então, eu acho bacana vocês realizarem o exercício e registrem. E marquem uma data. Daqui a X tempo, eu vou retomar essas perguntas, essas respostas, para que eu possa identificar qual foi realmente o meu nível de crescimento, de desenvolvimento comportamental. Ou seja, qual foi o fortalecimento, a vitamina que eu dei na minha autoliderança, ok? E aí, essa perguntinha aqui, ela é chave, né? Quais são os seus talentos que as pessoas reconhecem, mas você deprecia? Já pararam para pensar nisso? Quando a pessoa enxerga alguma coisa na gente, é porque nós possuímos aquela competência. Mas não quer dizer que nós enxergamos aquela competência na gente. Então, vamos parar para ouvir o que as pessoas falam para a gente também. Mas são aquelas pessoas que realmente têm valor na nossa vida. É claro que a gente tem que ter um filtro, que nem todo mundo fala toda a verdade. Mas aquelas pessoas que você convive, que você tem realmente confiança,
elas vão dar feedbacks importantes para o seu processo de autoconhecimento. Então, por isso que eu falei, reúnam-se com pessoas que sejam da sua confiança e até peçam feedbacks. Como que você me vê? Como que você me enxerga? E ouça o que a pessoa tem a dizer e já comece a parar para pensar o que você pode modificar. E muitas das vezes as pessoas falam que vocês fazem bem determinada coisa, mas vocês repetem, não, eu não, de jeito nenhum, nada disso. Eu me lembro, vou contar um exemplo meu, que quando eu comecei a ministrar treinamentos, eu me achava péssima. Eu saía mal, eu me achava assim muito ruim falando em público. Mas todos falavam assim, não, Verônica, você falou com clareza, você teve boa comunicação, você falou bem. Mas eu não acreditava. Então eu achava que não era verdade, porque eu não sentia aquilo em mim. Com o passar do tempo, eu fui ganhando força, eu fui ganhando autoconfiança, eu fui percebendo que eu realmente falava e gerava um resultado para as pessoas que me ouviam. E aquilo foi fortalecendo o meu íntimo, e hoje eu consigo enxergar, eu consigo transferir uma mensagem e atingir algumas pessoas com aquilo que eu preparei para elas. É claro que eu também tenho a consciência, né? A autoconsciência, olha o poder do conhecimento aí. A autoconsciência de quê? Tem treinamento que eu saio que eu falo, não gostei, não fui bem. Então, você consegue desenvolver um senso crítico sem autoflagelação, tá? É um senso crítico voltado para o crescimento. Mas você percebe que naquele dia você não deu uma boa aula, você percebe que naquele dia você não fez um bom treinamento, mesmo você tendo se estruturado, aconteceu alguma coisa que você não acordou bem aquele dia. Então, você não conseguiu fazer uma entrega perfeita. As pessoas que estão com os radares ligados, as pessoas que se mergulham no processo de autoconhecimento, despertam um sininho interno que mostra para você isso. Quando você fez bem e quando você fez mal. Tá bom, fiz mal. Posso voltar? Então volto, faço a correção. Não, não posso. Então eu tenho que aprender a lição para que eu não repita mais essa mesma situação no treinamento futuro. E aí, isso vai fortalecendo você e vai aumentando essa sua autoestima. Por quê? Você vai crescendo aos poucos. Mesmo vocês completando a sua graduação, vocês vão iniciar o primeiro trabalho de vocês 100%? Não, vocês vão com insegurança, vocês vão com medo, vocês vão ainda tateando, mas vocês vão fazer, porque a gente tem que fazer, mesmo com medo, mesmo com friozinho na barriga, nós temos que colocar em prática, porque nós só vamos aprender fazendo. E a vida é a mesma coisa. Esse processo de autoconhecimento e de autopoliciamento, ele só vai se afinando a partir do momento que você exercita. Então, essa questão de você ouvir o que o outro diz a seu respeito é um elemento facilitador para fortalecer e descobrir realmente um talento que você tem, que às vezes você não percebeu, que às vezes está dormindo dentro de você e que você não enxergou mesmo. Então, se alguém fala, nossa, você tem uma comunicação clara e fala muito bem, poxa, que legal, fulano tinha razão, era isso mesmo. Só que eu não me ouvia, eu não prestava atenção. E hoje eu já consigo me dar uma atenção diferenciada. Então, ouçam os talentos que as pessoas reconhecem em você, mas que você deprecia, que você não conhece, que você não aceita. Por qual razão? Vamos descobrir a causa? Né? Se for alguma questão de algum trauma passado da infância, vamos buscar ajuda. Porque o passado a gente não pode mudar mais, mas a gente pode transformar um presente para ter um futuro mais brilhante. Aí olha a sua autorresponsabilidade. É a sua escolha. Você é responsável pela sua escolha. Isso é autoliderança. Perceberam que com 3 perguntinhas aparentemente simples, a gente consegue discorrer a noite inteira num processo de descobertas e de autoconhecimento? Ainda estamos falando de autoliderança. E como que você vai querer liderar um time amanhã no seu trabalho se você não se conhece? Como que você vai cobrar alguma competência do seu time de trabalho se você não sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos e quais são os seus limites? Você entendendo como que é o seu funcionamento interno, a sua autoliderança, você vai conseguir compreender o outro. Aí nasce o conceito da empatia, de você compreender o outro, as suas potencialidades e as suas limitações também. Tá? Então, isso tudo é autoliderança. Avançando.
E aí eu trago aqui, qual a importância da liderança para uma carreira de sucesso? Isso foi uma pergunta que a Camila colocou para mim como escopo da nossa palestra, né? Então, por quê? Desenvolver essa liderança, desenvolver essa autoliderança, esse processo de conhecimento para que vocês tenham êxito na carreira de vocês. Primeiro ponto, porque você terá condições de montar o seu plano de carreira. Aí eu trago uma fábula, né, que todos devem conhecer, de Alice no País das Maravilhas, onde ela conversa com um gatinho, e aí o gatinho pergunta para ela, para que caminho você quer seguir? E ela responde, eu não sei. E aí o gatinho responde, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Ou então vamos pegar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, se você não se conhece, se você não buscou dentro de você quem você é, como que você funciona, como é o seu funcionamento interno, que plano de carreira que você vai montar? Que profissional você quer ser? Onde você quer chegar? Daqui a quanto tempo? O que você desenha para você? E aí, você determinando quais são seus pontos fortes, você vai definir o que você quer para você. E você definindo quais são seus pontos fracos, é uma análise SWOT pessoal, né? É a FOFA. São as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Pessoal. Você identificando isso, você vai ver quais são os gaps que você tem, mas que você precisa desenvolver para que você tenha êxito na sua carreira futuramente. É você ter as rédeas da sua vida na sua mão. Então, você ter um processo de autoliderança, você conseguirá montar o seu plano de carreira e você saberá definir quais locais você deseja trabalhar, quais empresas, quais instituições, quais universidades, se você quer permanecer no Brasil, se você tem vontade de trabalhar no exterior, se você deseja uma empresa pequena, uma empresa média, ou você quer uma empresa super, uma baita multinacional, ok, eu quero trabalhar numa super multinacional. Você, dentro do seu plano de carreira, você tem estrutura para trabalhar numa multinacional? Você tem estrutura emocional para lidar com outras culturas? Você tem conhecimento e a formação adequada para trabalhar numa multinacional? Não. Eu já fiz o meu processo de autoconhecimento, então falta um idioma, falta a questão de identificar e saber trabalhar com culturas diferentes, falta eu conhecer determinada técnica que aquela cultura preconiza, valoriza. Então, dentro desse plano de carreira, eu vou montar porque eu sei o que falta em mim para que eu possa trabalhar onde eu almejo. Mas eu também sei quais são os meus pontos fortes que serão valorizados numa cultura alemã, por exemplo. E aí você tem esse plano de carreira e você consegue escolher, pelo menos montar degraus de escalada para você chegar lá na frente, né? Quando o nosso sonho é muito grande, a gente vai fragmentando esse sonho até chegar no lá então. Isso significa as estruturas e a infraestrutura que você precisa montar para chegar no seu topo, para chegar no seu máximo. Isso é autoliderança. Se você não para pensar em você mesmo, como que você vai definir tudo isso e como que você vai ter uma carreira de sucesso? E aí você vai ter o quê? Que se acomodar com um trabalho medíocre. Medíocre é uma palavra que tem um peso muito pejorativo, mas medíocre nada mais é do que mediano. Ou seja, você vai ficar na média da sociedade, ou você pode mais, você quer mais, você almeja mais. Então, o que você está fazendo para ser acima da média dentro das suas condições? É ser acima da média para você, não acima da média em relação ao outro. Porque cada qual tem a sua missão, cada qual tem o seu potencial, cada qual tem o seu estilo e a sua vontade de fazer acontecer. Quando eu falo ser medíocre, ou superar essa mediocridade, ir além, é para você, dentro daquilo que você suporta, dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que, acima de tudo, faz você feliz. Isso é autoliderança. Saber montar a sua trilha profissional. Ou seja, acredito que muitos de vocês já estejam concluindo a graduação. A pergunta da trilha profissional: o que eu vou fazer depois? Vocês já pararam para pensar? Uns vão enveredar, vão emendar numa pós-graduação, outros vão para um plano trainee, um projeto trainee, outros querem do estágio, vislumbram uma efetivação, outros vão emendar com uma segunda graduação, outros vão fazer o intercâmbio no exterior.
Que trilha profissional vocês querem? Ou não, eu estou estagiando, vou avançar para um programa trainee, vou buscar, já sou efetivado, então, dentro dessa empresa, eu quero desenhar a minha carreira, quero chegar a uma posição gerencial, quero chegar a um nível institucional, a diretoria dessa empresa, ou quero ser gerente, quero ser diretor, dentro de alguma organização. Isso é sua trilha profissional. A pergunta que não pode calar, olha o autoconhecimento lá atrás, olha a autoliderança lá atrás. Qual a estrutura que você está montando para alcançar um posto de diretoria numa organização daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos? Estabelecer metas. Plano de carreira é você definir o que você quer para você, estabelecendo prazos e verificando, checando se você atingiu o que você determinou para você. Se atingiu, parabéns. Se não atingiu, o que eu preciso reformular para que eu alcance esse meu objetivo? Isso é plano de carreira, isso é ter autoliderança e isso é desenhar a sua trilha profissional. É saber por onde você quer passar e o que você precisa fazer para alcançar o objetivo. Autoliderança, autoconhecimento. Terá confiança em suas ações, logo terá tendência de ter destaque por onde trabalhar. Lembra que no primeiro slide eu falei que o líder ele é admirado? Pois é. Então, se vocês traçarem todos esses pontos que nós estamos conversando aqui, vocês despertarão a admiração do outro. Vocês terão destaque no trabalho e vocês tenderão a alcançar o objetivo de vocês com uma rapidez, porque vocês prepararam toda uma estrutura prévia e quando chegou a hora de vocês estavam prontos. Então, fortalece a minha satisfação de quando eu fui convidada para conversar com vocês sobre liderança pessoal e liderança profissional para vocês graduandos, justamente para que vocês tenham tempo hábil de começar esse processo de autoconhecimento, de despertar da autoliderança, para que vocês tenham a admiração futura, porque vocês terão toda uma tendência a alcançar o objetivo de vocês, porque vocês se prepararam internamente. E quando nós nos preparamos internamente, nós ficamos fortalecidos, porque nós somos autoconfiantes, ok? E aí eu trago para vocês aqui o que está sendo exigido no mercado. Desculpa, eu parei só para tomar uma aguinha, né? Então, já falamos de autoliderança, falamos de liderança, né? Falamos da autoliderança, que é você se admirar, que é você ser seu exemplo, que é você ter boas atitudes, que é você ser automotivado. Falamos do autoconhecimento, é você descobrir os seus pontos fortes e os seus pontos frágeis, para que você possa desenhar, planejar todo o seu plano de carreira, toda a sua trilha profissional, desenhar você, né? Primeiramente, que ser humano é você. Porque você também só vai conseguir fazer a sua trilha profissional descobrindo o ser humano que você é e que legado você quer deixar para uma sociedade, seja ela a área de atuação que você estiver. A outra pergunta que não pode calar. O que você quer deixar para uma sociedade? Essa geração atual, que são os millennials, que são vocês, né? Vocês não querem mais trabalhar só por um salário no final do mês para ter uma casa própria, um carro do ano. Isso era da minha geração, né? A geração X, né? A geração X queria segurança. A geração Y, os millennials como vocês querem algo a mais. Vocês querem propósito, vocês querem causa, vocês querem deixar um legado, vocês querem mudar uma sociedade. Vocês não são tão acomodados quanto a minha geração, né? Claro que eu não posso generalizar. Tem pessoas da minha geração que têm uma mentalidade toda de millennial e tem um millennial que tem toda uma mentalidade de um baby boomers, né? Eu não estou generalizando, mas o que nós vemos acontecer hoje é isso. Essas juventudes de agora, os millennials, eles querem realmente promover uma mudança social, uma mudança global, e vocês estão inseridos nesse contexto, né? Então, esse processo de mexida interna desperta quem vocês são para que, consequentemente, vocês construam um mundo melhor, porque essa mudança se dá de dentro para fora.
E as empresas começaram a movimentar isso e a modificar essas coisas. E por isso que eu trago essa pergunta, né? Do que o mercado está exigindo? É um contraponto, né? Das soft skills com as hard skills. Eu assisti um tempo atrás, bem antes dessa pandemia, uma fala, um fórum que eu fui com alguns empresários, em que eles disseram uma coisa que eu vibrei muito, porque foi ao encontro do que eu penso, né? Eles disseram o seguinte: de uma certa forma, as empresas já estão equiparadas. Equiparadas que eu digo assim, uma tecnologia avançada, que não tem mais volta, um desenvolvimento de um produto ou um serviço mais bem apurado. Claro que eu estou falando em linhas gerais, porque eu não vou comparar uma empresa brasileira de uma empresa estrangeira, porque são culturas diferentes e o nosso país tem momentos, está num contexto diferente. Mas, de um modo geral, nós estamos de uma forma mais equiparada, né? Então, o que esses empresários disseram, esses diretores de empresa disseram? Nós agora precisamos investir nas pessoas. Nós agora queremos pessoas melhores, porque acesso à tecnologia nós já temos o suficiente e vai crescer cada vez mais. E aí me deu vontade de gritar lá na plateia: bingo, é isso. É isso porque precisa investir no ser humano. Essa mudança da sociedade que nós vamos ver daqui a algum tempo, que vocês serão atores principais nessa transformação, eu tenho certeza disso, se dará por meio dessa mudança pessoal. E aí depois eu vou falar um pouquinho dessa pandemia, que ela já está começando a mexer um pouco com isso, né? E isso reside no conceito de soft skills, de competências socioemocionais, de competências subjetivas, de competências relacionais. Então, o comportamento hoje está sendo muito valorizado em detrimento às hard skills, que são as competências técnicas. Então, o mercado hoje que eu quero dizer, até a pandemia, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de pandemia. Até a pandemia, as soft skills estavam começando a ser olhadas com um viés muito mais forte. O comportamento, o relacional. Nós estamos trabalhando com uma sociedade mais ágil. As empresas estão investindo em metodologias ágeis, em squads. Squads são o quê? São equipes de trabalho. As empresas estão mudando os seus layouts, não existem mais paredes nem baias altas, existem os salões que nós chamamos de open space, justamente para as pessoas terem contato, para as pessoas se relacionarem, para todo mundo trabalhar junto. Não existe mais aquela questão de diretor, analista, gerente. Todos sabem da hierarquia porque precisa de uma ordem mínima social dentro da empresa, mas todos falam juntos, é uma rede matricial. Né? Empresas suíças já não existe mais a figura do organograma. Aqui no Brasil ainda nós temos essa cultura de precisar ter essa hierarquia, mas daqui a pouco vai acabar também. Então, as pessoas estão muito mais relacionais, e por isso, essa convivência, esse estar junto, esse trabalhar junto, está cada vez mais fortalecido. Porque isso já foi comprovado que os resultados vêm através da interação humana, não é pela alta tecnologia empregada na empresa. Isso sim, é uma ferramenta, contribui, mas é o fator humano que gera esse relacionamento e que coloca a empresa como vantagem competitiva. E aí, eu trago para vocês o conceito de hard skills e o conceito de soft skills, né? Hard skills é a competência técnica, é o estudo, é a graduação, é a pós-graduação, é o curso de inglês, é o curso de informática, são as certificações, são as qualificações que vocês fazem para serem competitivos no mercado. Está errado? Não, está certíssimo. Tem que estudar, tem que aprender, tem que ter acesso à informação. Quanto mais informação, mais competitivos vocês serão. Então, hard skills são as capacitações técnicas que um profissional pode comprovar com diplomas. É o tangível, é o prático, são os cursos, é o que ele pode demonstrar. Ou seja, é a informação que você coloca no seu currículo. Vocês já fizeram a oficina de elaboração de currículo, né? Então, o que você descreve no seu currículo são as suas hard skills. Não se coloca soft skills no currículo, porque isso não tem como escrever, mas tem como viver, tem como vivenciar, tem como sentir.
E é esse dia a dia que a gente precisa sentir. E é claro que nos processos seletivos, nós temos dinâmicas, nós temos técnicas, ferramentas para poder aferir essas competências comportamentais. Mas hard skills é o alimento do currículo de vocês, são os cursos que vocês realizam. Enquanto que as soft skills são as habilidades pessoais e intangíveis, é o subjetivo, é o relacionamento interpessoal, é a comunicação, é a gestão do conflito, é o estar com o outro, né? É a forma de trabalhar com o outro, é o trabalho em equipe, é a cocriação, é a corresponsabilização, é estar junto com o outro, é a vivência com o outro, é a convivência diária. É isso que nós precisamos desenvolver mais. E foi exatamente isso que esses diretores quiseram colocar nesse fórum que eu assisti, que é necessário desenvolver as soft skills, melhorar a convivência. Essa convivência, ela dá resultado ao nosso clima organizacional, ao ambiente que nós construímos na nossa empresa. E essa é uma grande responsabilidade do líder oficial, de promover essa confiança, de promover essa atmosfera harmônica e saudável para que os colaboradores sejam produtivos. Na sala de aula, é o professor, que é o grande líder, que ele é o responsável em criar um ambiente harmônico e confiável e confiante para que o conhecimento seja gerado. E esse conhecimento ele só é gerado e solidificado a partir do momento em que existe uma convivência saudável entre vocês. Isso é soft skills. Mas e o mercado? O que o mercado exige? Soft skills ou ele exige hard skills? Aí eu trago para vocês. Ele quer um equilíbrio. Tudo o que é exagero é prejudicial. A empresa, a organização, ela não gera um resultado se houver só soft skills. Bons relacionamentos, oi, como vai, tudo bem, e aí, paz e amor. Isso não gera um resultado. Isso gera um bom ambiente. Mas nós precisamos ter as hard skills, ou seja, o conhecimento técnico, o saber estabelecido para que as empresas sejam criativas, sejam inovadoras, despontem com novos produtos e serviços e sejam top de linha. Mas essas hard skills, elas funcionam porque também, aliada, casada com as soft skills, elas têm um resultado interessante. Do que adianta a pessoa ter um currículo maravilhoso? Fui graduado pela UFRJ com louvor, fiz a minha pós-graduação no exterior, autodesenvolvimento técnico. Se eu não sei falar com as pessoas, se eu sou grosseira, se eu não sei me relacionar, se eu não permito que as pessoas cheguem até a mim, se eu não sei trabalhar em par, em grupo, em equipe, ou seja, eu não tenho competências socioemocionais desenvolvidas para fortalecer e colocar em prática a minha hard skills. A empresa de hoje não quer mais isso. Então, nós precisamos desenvolver essa competência técnica, ou seja, cada vez mais o mercado exige de nós o conhecimento, a informação. E hoje em dia, não há mais desculpa para não estudarmos. A EAD está aí, inúmeras possibilidades de estudo, de aprendizado, é o que nós chamamos de lifelong learning, que é um aprendizado contínuo. Se você pensa que você vai concluir a sua graduação e está formado, lê do engano. Você cumpriu apenas um degrau na sua escalada evolutiva, porque você vai continuar estudando a sua vida inteira, porque os cenários mudam, as tendências são outras, e você precisa estar atualizado dentro da sua área de formação, dentro da sua área do saber, para que você gere resultados organizacionais e para que você gere felicidade para você, para que você não seja também um ser humano frustrado, porque você precisa ser feliz e autorrealizado com a carreira que você escolheu. Olha lá atrás, autoliderança, autoconhecimento, plano de carreira, trilha de carreira. Você consegue promover esse equilíbrio entre hard skills e soft skills, porque você se preparou lá atrás, ok? Então, gente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje em dia, nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter competências técnicas bem desenvolvidas, bem alinhadas, precisamos estar atualizados com toda uma tendência de mercado, porém, com um comportamental muito bem desenvolvido, muito bem preparado. Então, meio do caminho, equilíbrio entre competências socioemocionais e competências técnicas
fortalecimento de um currículo. Parar de estudar, jamais. E aí eu trago para a gente finalizar, eu quero falar um pouquinho dessa pandemia, né? Que as pessoas estão falando muito desse novo normal. Que novo normal será esse, gente? O que será que vai acontecer? Nós preparamos o nosso 2020 felizes da vida, porque nosso 2019 não foi tão bacana, então nós nos enchemos de esperança de que 2020 seria o ano. Vários projetos, vários planos, eu mesma, a minha agenda caiu toda por terra, eu tive que reformular tudo, ou seja, puxaram o tapete da gente, né? E foi um nanovírus, né? Um nanovírus que veio promover toda essa bagunça na nossa vida e na sociedade. Então, nós meio que paralisamos, ficamos enlouquecidos, mas estamos encontrando novos formatos de atuação. E exatamente o grande lance do ser humano, é ele se reinventar, é ele encontrar novos formatos. E, quando essa pandemia passar, nós não seremos os mesmos. Falando de autoconhecimento e falando de autoliderança, vocês não podem deixar passar isso, não, né? Quem você será no pós-pandemia? Porque a mudança que você promover em você será a mudança que vai acontecer na sociedade, né? Então, eu estou trazendo aqui Mahatma Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. O pós-pandemia é isso. O que essa pandemia está trazendo de reflexão para a gente? Olha que oportunidade enorme de autoconhecimento esse momento de quarentena está proporcionando para nós, de mergulho interno. Se nós precisamos parar em casa, para quê? Para a gente se reconectar. Porque nós estávamos tão enlouquecidos com tantas atividades lá fora que nós esquecemos de nós. Então, veio sim esse nanovírus para falar, para tudo, porque você precisa se reconectar, você precisa se reconhecer, você precisa descobrir quem você é, fazer as transformações necessárias para que você parta para um novo normal. Então, quando as pessoas falam em novo normal, não é na minha janela aqui fora que vai mudar, não. Vai continuar amanhecendo, vai continuar anoitecendo, as fases da lua vão mudar, o sol vai nascer, o sol vai se pôr, vai chover. O dia continuará tendo 24 horas, o ano continuará tendo 365 dias, 366, porque esse ano foi bissexto, está sendo, né? O novo normal estará dentro de você. Quais pensamentos, quais mudanças você está processando para que você seja uma pessoa realmente diferente no amanhã? Trabalhe no hoje. Autoliderança, autoconhecimento, para que você consiga desenhar toda a sua trajetória de vida. Eu já estou indo além da sua carreira profissional. Para que você seja um profissional feliz, você precisa ser, acima de tudo, um profissional, uma pessoa feliz. Então, que novo normal é esse? Então, vamos dividir esse novo normal. Primeiro, você. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, essa pandemia, como é que ela está refletindo aí dentro de você? O que ela está fazendo de transformação em você? E o que você vai levar de lição aprendida lá para fora, assim que esse momento passar? Em relação às empresas, às instituições, às organizações, haverá um novo normal? Sim, haverá um novo normal, porque você repensou a sua forma de vida e provavelmente você não vai querer ser o ser que você era antes. Estressado, nervoso, cansado, doente, triste, deprimido. Porque você está tendo a oportunidade de ter mais qualidade de vida, você está tendo a oportunidade de estudar, de estar com a sua família, de ter um tempo para você. Olha quantas possibilidades você está gerando que você não tinha antes. E você vai querer manter esses bons ganhos que você adquiriu nesse período de quarentena. Por outro lado, novos desenhos de empresa. Se nós antigamente, até antes da pandemia, nós tínhamos que trabalhar de 8 às 18, e tínhamos que estudar, estar na faculdade, de tal hora a tal hora, não vai ser mais assim. Porque nós não estamos fazendo tudo de casa, o home office foi totalmente implantado agora. Haja vista que as empresas já estão decidindo que vão permanecer em home office até o final do ano. A XP Investimentos é uma delas que fechou o escritório e vai ficar em home office até dezembro e poderá continuar em 2021. E não será mais por causa de pandemia, porque descobriram que estão trazendo resultados, estão alcançando resultados positivos, porque as pessoas estão mais felizes, mesmo em meio a uma pandemia. A Stone, a maquininha,
também está partindo pelo mesmo caminho. Então, esse novo normal, ele residirá em novas formas de trabalho, em novas formas de aprendizagem, em novas formas de estudo, em novas formas e formatos de trabalho, que, consequentemente, vai virar um passado, a gente vai esquecer o que era até janeiro desse ano. Então, esse novo normal reside em mudanças internas pessoais, autoconhecimento e autoliderança, e mudanças processuais nas empresas, novos desenhos funcionais, novos desenhos de trabalho. Então, esse novo normal reside nisso. Mas ele se fortalece muito no que você está fazendo de melhoria interna. E aí, por conta dessa nova construção humana, quais as competências, né? Desse líder. Quando eu coloquei esse líder aqui no centro da nossa apresentação, eu quis dizer você, né? O eu líder, o você que está me ouvindo agora. Então, quais são as competências principais que nós vamos fortalecer nesse pós-pandemia? A liderança do ser. O que é a liderança do ser? Nós estávamos muito frios e a tecnologia estava chegando de uma certa forma que estava congelando o ser humano. Nós estávamos muito automatizados. A tecnologia vai continuar agora? Sim. Com essa pandemia, essa transformação digital está mais do que sedimentada. E ela é maravilhosa. Mas nós vamos trabalhar com a transformação digital, a tecnologia, a inteligência artificial, mas com mais solidariedade, com mais senso de colaboração, com mais olhar humano para o outro, né? Humano para si e humano para o outro. Então, eu chamo isso de liderança do ser. Nós vamos ser mais empáticos e resilientes, ou seja, nós vamos ter uma condição maior de nos colocarmos no lugar do outro, de gerar menos conflitos, de aceitar mais a dificuldade do outro. Nós seremos mais resilientes, porque nós nunca passamos por uma questão de pandemia. Eu, pelo menos, foi a primeira vez, vocês também, eu tenho certeza. Não temos referência, não temos parâmetro. Então, isso também está gerando uma força interna, porque não foi a primeira e nem será a última. Outras pandemias virão, eu espero que não, mas outras crises virão, vamos falar assim. E aí, com esse ensinamento da pandemia da Covid-19, nós desenvolvemos competências que a próxima crise nós já estaremos mais bem preparados. Olha a lição aprendida aí, né? Nós já estamos, né, mais criativos e inovadores, competências que já estavam sendo faladas nas empresas, nas universidades há tempos atrás, mas agora está na prática, agora está acontecendo. Não tem volta. Se houve procrastinação, agora nós fomos obrigados a colocar isso em prática. E com essa valorização do humano, a gente precisa criar novas formas de trabalho, precisamos criar novos formatos de trabalho e precisamos reformular outros processos. Entra a inovação. A inovação é a melhoria, a criatividade é a genuinidade, né? O ser genuíno, original. A inovação é o aprimoramento de algo existente. E a gente não está fazendo isso? O próprio trabalho home office não é uma inovação no formato de trabalho? E, por último, a visão ampliada e a orientação para a solução. Nós fomos pegos de surpresa. O brasileiro não tem o hábito do planejamento. Então, veio essa pandemia e nos pegou sem planejamento, sem plano de contingência, sem saber o que fazer, sem nada. Tirou o nosso tapete mesmo. Então, essa visão ampliada, a gente tem que levar isso para a vida. Ou seja, olhar 360 graus, estudar cenários, estudar tendências, ficar antenados a tudo que pode acontecer, para que possamos reunir elementos e subsídios para possíveis tomadas de decisão futura. Não em crise, não, mas na sua vida, na empresa amanhã, na sua trilha de carreira, no seu processo de desenvolvimento. E estar sempre orientado para a solução. Não é ser aquele ser fleumático. Eu tenho um problema. Tem uma pedra no meu caminho. Ok, você já identificou que tem uma pedra no seu caminho. A pergunta é, qual a solução que você vai dar para a situação? Vai quebrar a pedra, vai pular a pedra, vai circundar a pedra, mas vá adiante, você não pode ficar paralisado. Então, eu líder, ou seja, você líder de si mesmo, você precisa ser orientado para a solução. Por isso que vem a automotivação, vem o estímulo, vem as boas atitudes, vem o desenho da sua vida, vem a vontade de fazer acontecer, vem a autoadmiração, porque você está com o olhar lá na frente, você não está olhando para o retrovisor. O líder, ele olha para o retrovisor,
aprende a lição passada, mas se volta para frente, para saber que solução, que alternativa, que subsídio ele tem para poder caminhar. É para frente que se anda. Isso é ser líder de si mesmo, entenderam? Então, essas são as competências de um novo normal que estão sendo preconizadas. Essas competências são soft skills. Mas por que as soft skills estão sendo valorizadas? Porque estamos num momento de crise, estamos num momento em que nós estamos muito abalados emocionalmente, em que a inteligência emocional está sendo muito valorizada hoje. E aí nós esquecemos um pouquinho o técnico, a hard skills, porque nós precisamos ter controle sobre essas nossas emoções. As pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão muito cansadas. Então, por isso que elas duas são amigas, são primas e irmãs. O momento agora é de você fortalecer as suas soft skills, deixa um pouquinho de lado a sua hard skills. Passado esse momento, você tem que trazer à tona a sua competência técnica para poder voltar a gerar resultado, mas com assertividade, com boa comunicação, com bom relacionamento, com liderança, essas soft skills dando todo o aporte emocional para que essas competências técnicas façam acontecer. Então, elas têm um casamento perfeito. Por isso que eu falei no slide anterior da necessidade do equilíbrio das duas. Então, gente, para finalizar, o que eu quero trazer de alinhavo para vocês? A liderança no âmbito pessoal e profissional. Vocês só terão êxito no âmbito profissional a partir do momento que vocês investirem em vocês, a partir do momento que vocês forem líderes de si mesmos. E isso só vai acontecer quando vocês se conhecerem, investirem em vocês, saberem o que vocês possuem de bom e o que você possui de ruim e qual a solução que vocês têm para si mesmo. Isso gera autoconfiança, isso gera força de caráter, isso gera virtude, isso gera positividade. E isso gera o quê? A admiração. E aí eu volto para aquele nosso primeiro slide, né? Que a liderança é inspiração, exemplo, confiança e admiração. Para que vocês façam isso na vida profissional de vocês, na carreira de vocês, vocês precisam fazer isso com vocês. Autoliderança, autoconhecimento. Sejam líderes de si mesmos, para que vocês tenham a vida de vocês na mão, para que vocês consigam traçar os seus objetivos e para que vocês consigam ser felizes, autorrealizados. E, se precisar direcionar, problema nenhum. É cabeça de Waze. Não deu certo, muda a rota. Não deu certo, muda a rota. Não deu certo, muda a rota. Até acertar, sem se frustrar e sem se autoflagelar, porque faz parte do processo de crescimento humano. Mas vocês já estão indo com um cabedal a mais, já estão parando para pensar em si. Então, vocês vão começar a pensar as forças de caráter que vocês possuem para que possa dar um alimento para alguma fraqueza que, porventura, venha a surgir, para que vocês consigam seguir à frente e alcançar o objetivo de vocês. E aí, vocês vão começar a gerir o emocional de vocês. Então, esse autopoliciamento, essa autoliderança reside também num processo de gestão interna. Nossa, a gente está falando de ser humano, mas a gente está falando também com cabeça de empresa. Então, vamos tomar a nós mesmos como se nós fôssemos uma empresa que precisa de gestão, que precisa de planejamento, que precisa de organização, que precisa de relacionamento, que precisa de alimento, que precisa de estar com o outro, que precisa parar para ter um planejamento estratégico. Ou seja, o que é o planejamento estratégico humano? Quem eu sou, descobrir o que eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar. Isso é autoliderança. Então, meus queridos, foi um material que eu preparei para vocês. Eu espero que eu tenha atingido as expectativas e gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês querem compartilhar alguma informação, comentários, dúvidas. Agora eu abro para vocês. Oi, Verônica. Então, já tem uma pergunta da Jéssica que eu vou ler aqui para você, mas se alguém mais tiver dúvida, pode também mandar no chat ou pedir para falar por voz também, que não tem problema. Uhum. Vou ler aqui a pergunta da Jéssica. Verônica, eu penso um pouco que liderança tem relação com a empatia, humildade e saber reconhecer o outro. Faz sentido? Alguma dica para saber respeitar esse espaço do outro e também saber quando é preciso invadir esse espaço e exigir de forma mais assertiva?
Isso é muito delicado, né? É uma linha muito tênue, né? De você, o seu limite termina quando começa do outro, né? Aquela velha frase, né? Então, a liderança, ela reside na humildade, sim. Então, quando você se conhece, quando você sabe os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você vai entender que o outro também possui forças e também possui fraquezas. Você se conhecendo, você vai perceber que você também tem limites e que você aguenta carregar 5 quilos nas costas. Mas se eu pedir para você carregar 15 quilos, você vai falar, Verônica, eu não dou conta. E você vai saber que o outro, da mesma forma, ele pode conseguir carregar 10 quilos, ou seja, 5 quilos a mais que você. Mas os 15, os 20, ele também não vai conseguir. Então, você entendendo quais são as suas limitações, você vai saber onde parar com o outro também, e você vai parar também de exigir do outro aquilo que ele não pode dar, porque você vai partir do princípio que você vai se colocar no lugar do outro. Será que eu conseguiria fazer? Então, a pergunta que você tem que fazer, eu conseguiria fazer isso? Eu faria bem a mim mesma se eu agisse dessa forma? Como que seria se eu me colocasse no lugar do outro? Então, não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizessem com você. Quando você se faz essa pergunta no ato do relacionamento humano, seja em que grupo social você esteja, você consegue parar, você consegue refletir, você consegue usar de empatia e respeitar o outro, tá? Então, esse foi o primeiro momento da sua pergunta. O segundo momento, quando parar, ou seja, limites. Se você se conhece, você vai entender que o outro também tem a limitação dele. E aí você também vai perguntar para o outro, está confortável para você? Está tudo bem para você? Podemos prosseguir? E ele vai dizer que sim ou que não. E aí você vai colocar um basta na situação, porque você também vai até enxergar nas atitudes e na postura corporal dele que ele não está nada confortável e que ele não está nada satisfeito. Então, é a hora de você tirar o seu time de campo. Eu respondi a sua pergunta, Jéssica? Eu acho que Eu liberei meu áudio aqui para perguntar outra coisa. Respondeu sim, muito obrigada. E eu fico pensando, assim, em alguns momentos que existe uma necessidade de pedir além, e foi isso que eu quis dizer no invadir o espaço do outro, entendeu? Quando você está fazendo um trabalho, seja faculdade ou no mundo corporativo mesmo, às vezes você tem uma necessidade que precisa ser atendida. Então, é esse espaço que eu estava me referindo de invadir, entendeu? Aí então tá, compreendo, eu complemento um pouquinho o que você está dizendo. A liderança, quando eu falo não só de liderança empresarial, não, a liderança nós, né, seres humanos, a gente tem que perceber muito o outro. A gente tem que saber o quanto o outro consegue dar. Eu falo que isso é mapear a pessoa, né? Ou seja, é perceber, é conhecer. Então, não adianta você cobrar tanto da pessoa uma coisa que ela não tem para te dar. Então, como que você vai exigir? Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simplista. Se eu chegar para você e falar assim, compra uma ilha em Angra dos Reis para mim que eu quero passar o final de semana. Você tem para me dar agora? Você pode me satisfazer essa vontade? Com certeza não. Com certeza não. Mas se nós não estivéssemos na pandemia, eu poderia falar assim, tudo bem, eu não vou para Angra dos Reis, mas Jéssica, vamos dar um mergulho na Praia da Barra? Concorda que você poderia me dar isso? Já fica mais viável para você? A gente marcar um dia de praia fora da pandemia, né? Claro, mas o que eu quero dizer é assim, mas marcarmos uma praia aqui no Rio, na Barra da Tijuca, não fica mais viável para você do que você comprar uma ilha para mim? É um exemplo bem simplista, tá? Bem simplista. Mas é isso, é você abrir a sua escuta, o seu senso de percepção, para saber até onde o outro pode dar. E nós estamos com um problema no mundo corporativo, no mundo acadêmico, que o nível de exigência está tão grande que essa pandemia também veio para a gente parar um pouco e pensar. Até que ponto a gente estava se machucando querendo fazer entregas que nós não tínhamos condições de fazer e comprometia um resultado maior lá na frente? Até isso a gente precisa rever também. A gente tem que dar até onde a gente pode. Óbvio que fazer sempre o nosso melhor,
Mas se eu posso hoje subir 2 degraus, eu vou fazê-lo com qualidade. Amanhã eu já vou poder subir 5, porque eu me estruturei para isso. Então, é um dia por vez. E essa pandemia está ensinando isso para a gente agora. Não sei se você concorda com esse meu viés de pensamento. O que você acha? Eu concordo plenamente. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada a você. Gente, eu queria avisar que eu lancei o link do Forms para vocês preencherem os seus dados e fazer uma pequena pesquisa de satisfação. E, Verônica, tem mais 2 perguntas. Vamos né? lá. A da Sara. Verônica, como trabalhar a confiança em si mesmo? Você teria algumas dicas para compartilhar? Tá? Fazendo esse exercício, eu vou mandar para a Camila e a Camila vai distribuir para vocês. Eu ia fazer isso hoje. Camila, não deu tempo. Eu conversei com você sobre a Fofa, né? A Fofa é uma ferramenta que nós utilizamos em coaching. Eu vou mandar para a Camila, ela vai disponibilizar para vocês. E quem quiser depois, Camila, você pode, aliás, meu celular está aí, né? Vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp, podem me ligar. Despertar confiança significa, é muito amplo, tá? Eu não vou conseguir te responder agora, porque o confiar em si mesmo reside em vários elementos. E que se eu for começar a falar, eu vou buscar lá na infância, porque possivelmente tem questões da infância que você traz da sua história e que regeraram hoje essa questão da insegurança, da timidez, do medo, da introversão, da falta de confiança em si mesmo, é o que normalmente as pessoas sentem, tá? E isso tem história. Isso não acontece de um dia para o outro. Algum fato aconteceu na vida que desencadeou esse sentimento de falta de confiança. Seja alguém que falou que você não fazia alguma coisa bem feita, seja alguém que falou que importante para você, que te deu um feedback que não foi legal, que você não soube trabalhar aqui, ou seja, não estou falando que é você, eu estou falando de um modo geral, tá? Então, existe sempre uma história pregressa que desencadeia uma ação, um sentimento. E aí, é importante esse processo do autoconhecimento, você parar e se conhecer. Então, por isso que eu vou mandar essa ferramenta, tá, da Fofa, para você identificar em que momento isso aconteceu, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, e, no verso, você vai montar um plano de ação. Né? Nem que seja, o meu plano de ação é buscar uma terapia, é um plano de ação. Quando a gente fala em plano de ação, não é elencar vários itens, que seja uma ação, mas que você consiga cumprir até o final e verifique o resultado dela. Então, essa ferramenta que eu vou disponibilizar vai ajudar, viu, Sara? Você a se sentir mais confiante, porque é você se descobrir, é você saber quem você é. Eu sugiro um livro. Eu adoro ler, tá? Então, eu sou meio que... o livro é O Poder da Atitude. Eu posso mandar tudo por escrito também. É O Poder da Atitude, do Alexandre Slivnik. E tem um outro livro também dele, chamado O Poder de Ser Você, que vai falar muito dessa questão da construção da autoconfiança. É uma coisa muito profunda para te responder em 2 minutinhos, mas não sei se eu te atingi um pouquinho. Respondi o que você queria? Respondeu sim. Muito obrigada, Verônica. Nada, Sara. Tem uma outra pergunta, né? Eu queria só relembrar aqui, gente, esse link do Forms é para vocês preencherem seus dados para o certificado. A primeira sessão é para preencher os dados e a segunda sessão é sobre pesquisa de satisfação acerca dessa palestra. Eu quero saber o feedback, é muito importante para eu poder melhorar e crescer sempre, gente. Eu gosto de saber. Sim, aí tem outra pergunta da Thaís, que é... Cadê? Depois de trabalhar a autoliderança, a parte de liderar pessoas e equipes vem automática? Tem alguma dica para melhorar essa segunda parte? Sim, porque olha só, você já fez a autoliderança, você já promoveu um processo de desenvolvimento seu, interno, já se conhece, já percebeu o que você pode melhorar, já buscou estrutura para você crescer, para você saber quem você é, para você se autodominar, né? Você já buscou toda a estrutura interna para isso, por meio de ajudas, por meio de leituras, por meio de ferramentas, já conseguiu. Quando você vai trabalhar com o grupo, você vai olhar para esse grupo e vai entender o seguinte,
eles também passam pelas mesmas questões que eu. É que nós mascaramos, né? Nós somos metidos, né? O ser humano é um bicho metido, né? Que não quer se expor, não quer colocar as suas fraquezas, mas nós passamos pelas mesmas coisas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Aconteceu hoje comigo isso. Eu fui convidada para fazer parte de um grupo de palestrantes, que é um coletivo onde nós vamos prestar serviços para as empresas. Nesse momento de pandemia, nós estamos buscando trabalho, né? Então, esse coletivo vai oferecer os seus serviços para as empresas no eixo Rio-São Paulo. Bacana. E aí, eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, olha a minha autoconfiança aí, gente. Falei, gente, eu fazer parte desse grupo de estrelas, olha como eu subestimei a minha competência. Esse é questionamento, esse é autopoliciamento, viu, gente? Eu estou me permitindo me criticar. Eu fiquei surpresa. Eu falei, Verônica, mas se você foi convidada, você tem competência para fazer parte. Você tem cabedal para isso. Aí eu mesma comecei a me massagear. E aí começamos a reunião. Quando nós começamos a reunião, eles começaram a colocar coisas, fraquezas deles, que eu também possuo. Eu falei, ué, então eles não são tão estrelas assim. Então eles não estão tão distantes de mim assim. Então nós estamos no mesmo patamar. Eu os colocava num patamar muito acima de mim. Olha a minha autoestima abalada aí, gente. Viu como é que ninguém é perfeito e que nós estamos num processo de crescimento? Eu estou no mesmo patamar que vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que estar com o radar ligado para a gente poder melhorar. E aí eu vi que essas estrelas, que eu admiro, que são excelentes, possuem as mesmas dificuldades e as mesmas fraquezas que a Verônica está vivendo hoje. Então, quando você se permite se conhecer e você começa a colocar em prática a sua autoliderança, Thaís, você consegue compreender que o outro vivencia a mesma coisa que você, em níveis diferentes, em graus diferentes. Mas eles também passam por problemas, eles também têm fraquezas, e você vai percebendo e vai tendo condição de estender a mão e de oferecer ajuda e de fazer um alinhamento, e você vai desenvolvendo aquela equipe, porque a liderança nada mais é do que estender a mão para oferecer ajuda e trazer o outro para o brilho. O líder não é aquele que forma líderes? Então, mas você entendeu que você tem dificuldade, então você sabe que o outro também tem limitação. Então, como eu estou um tanto mais fortalecido, porque eu já criei uma estrutura básica, vem cá que eu estou do seu lado, eu te apoio, eu te acolho, eu te ajudo. De que maneira eu posso te ajudar? Ele vai colocar a necessidade dele e vocês juntos vão criar um plano de ação. Olha só, liderança não existe fórmula, não existe receita de bolo. É você perceber o outro. Só isso. E que é muito profundo. Respondi, Thaís, ou não? Tá, eu acho que... a Thaís falou no chat que respondeu sim. Ah, tá. A Carol pediu para você repetir aqueles 2 livros que você citou na pergunta anterior. Eu citei O Poder da Atitude e O Poder de Ser Você. Eu não falei o autor, né? Autor, Alexandre Slivnik. 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 Eu mando por escrito para você, Camila. Tá. Eu acho que se você quiser, você pode fechar já a sua apresentação e se quiser escrever no chat também pode ser. Já pode Mas fechar? se quiser, você pode me mandar.
mandar, que quando eu mandar o certificado para eles, eu escrevo no corpo de e-mail. Tá. Também não tem problema, não. Tá. Aí tem uma pergunta do João. O que fazer quando você não tem o perfil de liderança e passa por uma situação em que é necessário liderá-lo? Olha só. Perfil de liderança, ele é trabalhado, mas nem todo mundo precisa atuar, nem todo mundo quer, nem todo mundo deseja, né? Então, a pessoa que está com você, ela tem que perceber e identificar qual a sua competência mais forte, porque às vezes você é mais técnico, você é mais introvertido, você não precisa estar na linha de frente. O líder, normalmente, ele está na linha de frente. E, de repente, você não tem essa condição, você não quer isso, não faz parte do seu ser, mas você faz entregas outras nos bastidores, outras técnicas. É usar de comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? Você colocar com objetividade, com boas escolhas das palavras, que você não se sente confortável naquela situação. No entanto, você está disponível para cumprir outras que a empresa ou o grupo julgarem necessários. E aí você vai elencar, se você já se conhece, você vai elencar o que você pode fazer para contribuir e gerar um resultado e que não necessariamente precisa estar numa linha de frente. Isso nós chamamos de assertividade. Respondi? Ele falou no chat que respondeu sim. Sim, tá. Aí tem uma outra pergunta da Ana. Você consegue indicar ainda mais materiais, livros e ferramentas para ajudar a desenvolver autoliderança e autoconhecimento? Consigo. Tem muito material, então eu me comprometo a passar tudo, que aí tem muita coisa para escrever. Eu vou passar uma relação bibliográfica, dar alguns títulos para vocês. E são os títulos que eu utilizo nos meus cursos de liderança, tá? Aliás, eu posso fazer um convite para vocês? Posso fazer, Camila, um convite? Pode, claro. Pode? Na quinta-feira agora, eu vou fazer um webinário gratuito, tá? Porque eu coordeno a Escola de Líderes. E eu vou fazer um webinário gratuito, onde eu falo sobre o papel do líder e a jornada do colaborador. Vai ser quinta-feira, às 19 horas. Vai ser, o link é pelo Simpla, tá? Vai ser pela plataforma Zoom. E aí eu passo também para vocês, e quem quiser se inscrever e participar do webinário, a gente vai falar um pouquinho mais sobre liderança, só que na jornada do colaborador. E aí, o convite está aberto a todos vocês. E em relação aos materiais, então, como eu estava dizendo, eu vou passar uma listagem, uma relação bibliográfica com vários livros, mas um livro principal que eu sugiro a vocês foi o que eu falei na abertura da nossa fala. Eu, Líder, da Tânia Nobre. Né, que esse livro eu trabalho muito ele nos meus treinamentos e fala bastante do que nós conversamos aqui hoje, claro que com muito mais profundidade em função do tempo que nós temos aqui. Mas eu vou passar uns livros bem interessantes para vocês, inclusive alguns sites, algumas coisas para vocês buscarem também, tá? Material é que não falta, pode deixar. Isso, esse mesmo, Tânia Nobre. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Porque no chat já acabaram as perguntas. Depois, Verônica, se você quiser ler, tem bastante elogio também no chat. Todo legal. mundo gostando muito da palestra. A Sara está perguntando onde vai ser o webinário. Vai ser no Simpla, né? Plataforma Zoom. Eu vou mandar para você daqui a pouquinho, Camila, o link. Você pode disponibilizar para eles. Aí tem que fazer a inscrição para poder acessar a sala na quinta-feira, às 7 horas. E aí eu espero vocês lá. Você também tem esse link vai ser disponibilizado no seu Instagram? Quem também pode indicar seu Instagram também. Isso, meu Instagram é Escola de Líderes VLM, tá? Vou colocar o link lá também. Eu tenho meu canal no YouTube, né? Escola de Líderes, com vários vídeos falando sobre liderança, né? Quem quiser se inscrever, eu passo tudo para vocês, né? Então, tem muita informação para vocês enriquecerem a questão da liderança, tá? Eu tava pegando o link aqui do seu Instagram para botar no chat. Ah, tá. Uhum. Pronto. Isso, esse depois, mesmo. se vocês quiserem, vocês podem seguir ela também lá, que ela, como ela comentou, o link do webinário vai ser disponibilizado por lá também.
Isso. Mais exatamente. elogios. Eu acho que acabaram as perguntas. Se mais alguém tiver alguma pergunta, também pode mandar, que a gente vai ficar aqui. Aí todo mundo respondeu o Forms, é necessário para mandar o certificado, porque a gente precisa de dados como nome, CPF, para botar no certificado bonitinho. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente perguntou já também. Acho que podemos encerrar essa palestra, que começou um pouquinho conturbada, mas a gente conseguiu, depois correu tudo certo. Então, gente, olha só. Então, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de ter estado com vocês, né? Quantas vezes me chamarem, quantas vezes eu estarei aqui com vocês, que eu adoro esse trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, pelo momento de estar com vocês. Nesse novo formato, né, gente? Online agora, a gente sempre esteve presencial, dessa vez no online. Olha só como é que a gente já está se reformulando, se readequando. E eu desejo muito sucesso para vocês no processo de autoliderança de vocês, de autoconhecimento de vocês. E eu quero saber respostas, né? O quanto isso está contribuindo para a construção da trilha profissional de vocês. Tá? Eu quero saber respostas, feedbacks, e eu estou à disposição para ajudá-los. E muito obrigada por hoje, uma boa noite. E espero vocês quinta-feira e nas minhas redes sociais para a gente manter contato, tá bom? Um grande abraço para todos. Camila, muito obrigada por tudo, por todo o aporte, toda a logística. Vocês sempre foram maravilhosos. Muito obrigada e contem sempre comigo, tá bom? Um grande abraço para todos. Eu e a Lema, a gente também agradece pela nossa parceria aí, que já vem de quase anos, né? E com certeza vai ter muito mais, porque eu adoro sua palestra, acho que o público também adorou sua palestra. Obrigada. E, sim, é sempre muito boa. Seja de currículo, de liderança, você realmente é muito boa no que você faz. Muito obrigada. Contem comigo, que prometo que eu vou melhorar mais ainda para vocês. Então é isso, gente. Ok. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente.